A beleza, ela é relativa? Essa é uma pergunta recorrente e que muitas pessoas tentam colocar a beleza como relativa justamente porque colocam um juízo de gosto em cima de algo que tem uma verdade absoluta. A beleza justamente é um valor transcendental que faz com que a gente se conecte com o nosso eu mais profundo e também com algo muito maior do que a gente. Mas quando você relativiza a beleza, e falando de uma forma bem simples e didática, é como se fosse uma meia-verdade. E a meia-verdade, muitas vezes, é mais perigoso do que a própria mentira. A ponto de que, se a gente coloca um exemplo prático aqui, digamos que você vai no médico e você é diabético. Aí o médico coloca lá na sua receita que você pode comer doce apenas nos finais de semana. Você entende que quando você divide isso no meio, se você relativizar, se você dividir, você estará colocando a sua vida em risco. Por quê? Onde ele coloca, você pode comer doces apenas no final de semana. Quem sabe você corta isso, você vai pegar só a parte do você pode comer doces. E aí você está justamente acabando com a sua vida, e é isso que o relativismo faz. Muitas vezes, mais do que uma mentira, é uma meia-verdade. Porque a pessoa não tenta cavar em busca da sua profundidade maior. Não tenta cavar em busca dessa verdade absoluta. A beleza em si, quando a gente fala na estética, no belo, inclusive na beleza do dia a dia, você tem que compreender que, de fato, nós não podemos colocar juízo de gosto em algumas coisas. Como, por exemplo, quem sabe muitas vezes você acha que as pessoas elas podem se vestir de qualquer maneira, que é o gosto pessoal delas, e que isso não influencia em relação à estética ou ao que é belo. Ou quem sabe você pensa que qualquer música pode ser uma música bonita, qualquer música pode ser uma música boa. Tudo isso faz com que, de certa maneira, a gente destrua os três valores primordiais, que são a verdade, a bondade e a beleza. Sendo que, no momento que tudo é bom, nada é bom. No momento que tudo é arte, nada é arte. E no momento que tudo é belo, nada é belo. Justamente porque você está relativizando esses valores. Então, é fácil a gente conseguir comparar algo que realmente é belo e algo que não é. Para isso, você tem que colocar a forma em primeiro lugar e não uma narrativa interna. Então, quando você vê, por exemplo, um urinol, que foi o que o Duchamp fez, colocou um urinol e assinou e disse, olha, isso aqui é uma expressão artística. Quando você olha ele, a primeira coisa que você observa não é a forma. Então você tenta colocar uma narrativa, você tenta colocar, de certa forma, você tenta se convencer que aquilo é uma arte. Você está colocando uma ideia acima da forma. Então, quando você coloca a narrativa acima da forma, ou seja, uma ideia, um conceito acima da forma, você justamente não está enxergando aquilo como ele é. Não está enxergando aquilo como uma representação da realidade. Você não está contemplando aquilo. Então aquela imagem ela não te toma. Você coloca uma ideia acima da forma. Para a gente compreender o que é belo, você não pode vir de uma forma racional, utilitarista, materialista. Você tem que olhar para aquilo, e isso eu falo numa visão de artista. Você tem que olhar para aquilo e aquilo tem que te tomar. A beleza ela tem que te brilhar aos olhos, ou seja, aquilo, só de você olhar, é que faz com que você sinta que aquilo é belo. Você não vai colocar uma ideia acima daquilo. Olha, isso aqui é belo, é bonito porque representa, de certa forma, né, uma política que representa uma ideia radical. Né? Então, o radicalismo representa que o feminismo representa aqui qualquer coisa. Se aquilo não é belo, não adianta de nada. Independente do que está representando. Ou seja, o primeiro ponto é nos tomar no olhar, nos tomar nessa contemplação, para você entender essa beleza e aplicar ela no dia a dia. E como que isso começou a ser relativizado? Justamente com o Duchamp, através ali do urinol.
E ele colocou como uma forma também de protesto. Mas na verdade o que aconteceu? As pessoas entenderam que a arte é relativa, que qualquer coisa pode ser arte. E aí hoje em dia você tem, por exemplo, pessoas que vão no museu e aí tem um óculos no chão e elas ficam olhando para o óculos. Só que aí, quando vê, aquele óculos foi de um turista que esqueceu. Não era nem uma expressão artística, era um óculos esquecido. Mas as pessoas estão tão malucas porque elas estão colocando conceitos e ideias que não existem em formas que realmente não são estruturas da beleza. Porque não tem composição, não tem ordem, não tem nada que organize isso para realmente ser belo. E aí, por exemplo, a gente tem diversos exemplos aqui, diversas notícias inclusive, como da moça que fazia a limpeza do museu, e aí ela fazendo a limpeza do museu, ela viu que tinha alguns vidros quebrados, umas garrafas, parecia que tinha tido uma festa ali, e ela colocou tudo no lixo. E aí no dia seguinte a coitada foi demitida, porque ela jogou fora o que era uma expressão artística, mas para ela era lixo, porque justamente de fato era lixo, eram garrafas quebradas. O que tem de representação artística aí? Nada. O que tem de belo? Nada. Ao mesmo tempo, também aconteceu da pessoa colocar uma cadeira em cima da outra. E aí foi a moça da limpeza, sempre a moça da limpeza, coitada, foi lá, pegou as cadeiras, tirou, colocou em outro lugar, mas não, aquilo lá era a obra da pessoa, do artista. E por que eles fazem isso? Eu acredito em dois motivos. O primeiro é justamente porque eles estão querendo relativizar o que é belo, porque primeiro começa pela arte, começa pela cultura. Então primeiro você relativiza através justamente dessa contemplação, para depois afetar a moral. E tem um outro motivo que é justamente a mediocridade desses artistas, aonde que eles não têm talento e justamente eles tentam rebaixar o talento para um conceito. Então eles não vão ter a capacidade de fazer algo incrível, eles não terão a capacidade de criar algo belo. E aí o que eles fazem? Não, mas não precisa ser belo. Basta ter um conceito. Basta ter uma ideia radical por trás. Basta quebrar padrão. Basta chocar as pessoas. E justamente são artistas sem talentos, não são nem artistas. São pessoas que estão fazendo coisas que não fazem sentido. E desconectam você do seu eu interior e de algo que pode fazer com que você transcenda. É muito diferente você olhar, por exemplo, um rabisco e a Pietà. É muito diferente você olhar uma lata de cocô e Capela Sistina. Olha, não tem como comparar. Agora, ok, dentro da arte existe a multiplicidade, que não existe a dualidade, mas a multiplicidade existe. Então você pode muitas vezes comparar, quem sabe, um Michelangelo com Da Vinci e se perguntar quem será que era o melhor. Ok, não tem problema. Mas agora, comparar Michelangelo com o pote de cocô, não tem como. Justamente é aí que as pessoas relativizam. Muitas vezes você deve estar se perguntando, mas João, é impossível que as pessoas comparem isso. Tu pode ter certeza que existem pessoas que olham para as duas coisas e dizem que as duas são arte. Assim como uma música ruim e uma música boa comparam e dizem que as duas são arte, que as duas são representações artísticas e muitas vezes que as duas são belas. Da sua maneira, aquilo é belo. E essa é a maior bobagem e a maior armadilha que você pode cair. Por quê? Porque justamente quando você começa a relativizar essas coisas, você está no caminho para começar a relativizar a bondade, a moral. Ou seja, se você hoje não consegue enxergar o que é belo e o que é feio, logo em seguida você não vai estar enxergando o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E esse é o grande perigo. A gente começa pela arte, a gente começa pela beleza, esse movimento. É por isso que, justamente por isso que certas pessoas utilizam desses fatores para fazer lavagem cerebral, para começar um movimento onde a pessoa vai começar a desestruturar a própria realidade. Ela começa por essa percepção, que é uma percepção que te toma. A percepção imagética, as imagens, elas te tomam de uma forma que não é lógica. Elas te tomam justamente através de uma inclinação. E essa inclinação, ela é importantíssima para a gente se estabilizar na realidade. Então, essa ditadura
do relativismo que nós vivemos hoje, onde você vê artistas que muitas vezes você não enxerga nem o talento desse artista ou dessa artista, porque você não está enxergando o talento porque ela está rebolando seminua. Então não existe talento, ela não tem voz, não tem melodia, não tem nada disso. Tudo que tem é justamente apenas o corpo dela, ou seja, só a questão carnal. E nada disso te conecta com coisas do alto. E aí você começa a entender que a relativização da beleza, ela começa justamente na cultura. Ela começa justamente o que você está escutando, o que você está vendo, o que você está se alimentando hoje. Porque o caráter é alimentado pelos olhos e pelos ouvidos. Então o que você está se alimentando hoje é o que define o seu amanhã. O que define quem você vai ser e como que você vai se construir como pessoa. E é importante que a gente entenda que a beleza, ela não se trata das coisas mínimas. Muitas pessoas se perguntam: João, mas então você só vai fazer foto de pessoas bonitas. Mas então só pessoas bonitas, enfim, representam essa beleza. A beleza e a feiura não se trata só disso. Esse é o primeiro ponto. Você tem que compreender que existe uma integridade que determina o que é belo. Ou seja, uma pessoa que é mau caráter, obviamente, ela pode ser muito bem apresentável, mas logo em seguida você vai descobrir que ali lhe falta algo, e justamente isso não é belo. E ao mesmo tempo, muitas vezes, uma pessoa que não tem todos os aspectos da composição em relação ao rosto, ao semblante, que são representações atuais da beleza, porque isso também muda de acordo com o tempo, mas, de fato, quando vê essa pessoa, ela tem um coração maravilhoso, e ela se veste muito bem, e ela tem um sorriso que encanta, e tudo isso vai determinar como que você enxerga essa pessoa. Então, a beleza não é um assunto para a gente tratar de forma fútil, não é um assunto para a gente tratar de uma forma leviana. Por mais que eu quero que você entenda aqui, sem trazer grandes reflexões filosóficas, de uma maneira prática, nós também não podemos diminuir a beleza em um único aspecto, que é o aspecto da aparência. Se a pessoa é gorda, ela é feia. A gente não pode relativizar de certa forma, porque com certeza uma pessoa com um corpo escultural, ela será mais bonita do que a pessoa gorda. Mas ao mesmo tempo, quem sabe, essa pessoa que está um pouco acima do peso, não na obesidade mórbida, mas um pouco acima do peso, é uma pessoa carinhosa, que nem aquelas vovozinhas, que você olha para elas e você só enxerga amor. Isso é uma representação da beleza, é uma representação do belo. Agora, justamente essa relativização de pensar que, por exemplo, uma pessoa obesa, ela é maravilhosa. Isso aí inverte um valor profundo, inverte um símbolo, a ponto de que a gente não começa mais a enxergar a realidade concreta. Essa inversão desse símbolo é justamente o que começa a corromper a nossa sociedade. Então as pessoas tentam inverter as ideias, justamente uma ideia que na observação você enxerga que é óbvio, porque é óbvio que uma pessoa de corpo escultural ela será mais bela do que uma gorda, mas você não pode falar isso, porque senão você é gordofóbico. Ou seja, justamente relativizam de uma forma onde você tem que ser burro para concordar com o que a maioria está falando. Essa maioria que é o problema, que é uma minoria, na verdade. Uma minoria que tenta ser maioria e que tenta justamente corromper os símbolos primordiais de uma sociedade. Então você compreende que, estruturando dessa maneira, compreendendo a beleza dessa maneira, de uma forma absoluta, onde a gente não relativiza, é o que faz com que você se encaminhe para se tornar uma pessoa melhor. A ponto de que, quem sabe, uma pessoa mais gordinha, ela vai querer emagrecer justamente para estar com o corpo melhor. Ou quem sabe, uma pessoa que não escuta boas músicas no dia a dia e isso começa a formar o imaginário dela de uma forma negativa, ela começa a escutar boas músicas no dia a dia para ela se tornar uma pessoa melhor. Tudo isso nos movimenta para ser alguém melhor, para ser alguém mais virtuoso. No ponto que você exclui isso, você joga a bandeira
branca, você está desistindo de ser alguém melhor, você está se colocando como uma pessoa medíocre. E é isso que esses movimentos tentam fazer. Tentam rebaixar todas as pessoas, porque não pode tentar ser alguém melhor, não pode tentar ser alguém virtuoso, não pode tentar ser uma pessoa com elevação tanto moral como espiritual, porque senão você está cometendo um grande erro, porque você não está incluindo as pessoas. Mas justamente essa inclusão, ela é vista de maneira errada, porque a inclusão não se trata de você aceitar o que é mentira como verdade. Aí você estará mentindo para si mesmo. Você precisa olhar para a vida como ela é.